Já acordou ou sentiu alguma coisa diferente, seja o que for, ou até projeções às 3 às com acento craseado animal da hora da manhã? Já aconteceu com você? Óbvio que a gente tem algumas direções, né? O que acontece nessa hora? O que tem... Por que a gente acorda? Por que inclusive fazem filmes sobre esse assunto? Qual o objetivo? Inclusive, bem sensacionalistas, por sinal. Tem assédio mais forte nessa hora? Tem alguma manifestação? Alguma coisa orgânica no nosso corpo? Nosso corpo tem uma variação também orgânica nessa hora? Inventou? Por que saímos do corpo mais facilmente nesta hora? Por que a maioria das experiências que são experiências que acontecem de forma involuntária, acontecem nesta hora também? Se você pegar a contabilização das pessoas que saíram do corpo pela primeira vez, ou que saíram do corpo sem querer sair, foram ao banheiro, voltaram, e foi ali que elas saíram do corpo, sem nenhuma intenção. Só foi, levantou, deu uma medidinha, levantou, foi tomar água, voltou, saiu do corpo. A gente vai falar de várias coisas, inclusive partes físicas, crendices, e tentando levar para partes da espiritualidade aqui com algum equilíbrio. Crendices, até mesmo doutrinas religiosas atribuem esse horário ao ato de acordar às 3 da manhã quanto a uma manifestação demoníaca, ruim, cramunhão, capeta, Chuck, mordendo o dedão do seu pé de madrugada. Lá ele. Quando você bota o pé... Aliás, eu não sei o que acontece, se é psicológico ou não é, mas colocar o pé para fora da cama dá uma certa agonia. Às vezes quando eu boto, só para dizer que eu não tenho medo, mas mesmo assim fico meio cabreiro. Botar meu pé ali fora agora, né? Aí minha mente começa imaginando já um espírito vindo dar uma dentada no meu dedão. Dane-se, é só o físico, mas mesmo assim, quer saber, vou botar meu pé para dentro. Na dúvida, deixa meu pezinho quieto. Não vá me dizer que você fica com o seu pé para fora da cama na boa, na paz de já, que você não fica. Aliás, um dos enquetes mais estranhos e úteis, ou inúteis, né, que eu já fiz até agora, até hoje. Você sente alguma agonia em deixar seu lindo para fora da cama durante a madrugada? Não minta não, porque eu sei que é psicológico ou sei lá o quê, mas que parece o seguinte, parece que se entrar um espírito no quarto, ele vai olhar o pé e falar, primeira coisa que eu vou morder, que audácia desse ser é esse de botar o pé para fora da cama? Já vai tomar uma dentada ali para se ligar. Como assim? Ninguém faz isso. É muita audácia. Na dúvida, eu guardo meu pé. Voltando aqui. Enquanto isso, na ficção, filmes de terror, programas televisivos e tal, usam e abordam esse fenômeno entendidos como paranormais, inclusive usam de uma forma a chamar a atenção sobre isso. Como eu falei, hora do diabo, hora do capeta, hora do cramunhão. É comum a motivação sempre para um de despertar nessa hora, e de fato isso acontece. Tem explicações para um lado, para o outro, e elas sincronizam. O mais legal é isso. A verdade é que nós podemos acordar, e às vezes acontecem coisas estranhas. É uma hora em que você abre o olho, olha para o relógio, é 3 horas da manhã, em ponto às vezes 3h33, ou alguma coisa assim, 3h03. Algumas vezes você acorda, de quem já aconteceu, né? Às vezes acontece. Claro que tem umas coincidências, tem alguns fatores aí também orgânicos que podem acontecer, mas por que também a gente acorda essa hora do nada? Então é aí que a gente vai conversar sobre isso. Tem uma questão hormonal no meio disso, tá? Também. Tem uma questão orgânica, mas ela, assim, coincidentemente, ela sincroniza com fatores interessantíssimos, tá? Tem gente que acorda essa hora também não consegue mais dormir, que também tem uma explicação. Mas tem uma reação nisso. Essa porque também é a hora que mais acontece projeção astral. Uma das coisas que eu estava vendo aqui, no sentido espiritual, que inclusive dentro da neurobiologia, no estudo mesmo da neurociência, que a gente atinge um ponto da virada da madrugada com a liberação, por exemplo, a gente sabe quando a gente vai dormir, você tem a liberação da melatonina, quando apaga a luz, e do cortisol, que aí alguns outros que vão fazer o corpo
passar por um processo de recuperação, ele força naturalmente, é um forçar mesmo orgânico, você sentir sono, faz parte de todo um contexto orgânico, de um equilíbrio. Claro que isso pode ser desarmonizado em um, pode ser diferente em outro, mas há uma média disso. Diz que isso acontece, quando acontece alterações de temperatura corporal, dos níveis dos hormônios também alteram, então você tem aí uma tendência a despertar, é como se o corpo falasse, eu saciei a parte emergente do meu sono. Na parte, digamos assim, que eu precisava para dar recuperada, eu cheguei ao nível mínimo ou de harmonia. Então, ele, quando começa a aumentar, a diminuir o controle sobre o sono, o automatismo disso, ele então começa, você pode dar um despertar a partir disso. Ele é como se ele estivesse, de fato, modificando os indicadores internos e você desperta. Só que isso também sincroniza com outras coisas. A gente sempre estudou isso dentro da projeção astral, sempre, do porquê que projeção astral de dia é ruim e de noite é boa. Não é que ela não acontece só de dia, mas ela é mais confusa. Aliás, até os sonhos são. Não sei se você já percebeu, dormir de dia é uma coisa. Vamos lá, outra enquete aqui. 64% aqui não gosta de deixar o pé para fora da casa, 36% o capeta pode morder o que quiser, que não tem problema. Aqui, você percebe alguma diferença entre dormir de dia e de noite? Fala sim ou não? Sim, eu vou dar sim, não. Tá bom, depois a gente fala aqui. Podia ter perguntado quanto você sente e fala de dia e de noite, né? Se falar assim, já tá bom. Você percebe que de dia tem alguma confusão, que mesmo você estando num quarto com a luz apagada, no breu total, não é a mesma coisa. Então não tem a ver com a liberação da melatonina que alguns podem falar aí. Tem alguma coisa a mais aí. O quê? O que isso acontece? Mais pesadelos, mais confusões, mais angústias. Estranhíssimo. Aí você pode falar, é o barulho. Mesmo que você durma no quarto sem barulho, apague 100%, tudo, o breu total, você vai perceber que não é a mesma coisa. Você pode fazer isso várias vezes. Tem gente que faz na necessidade, porque trabalha de madrugada e dorme durante o dia. Não é a mesma coisa. A explicação que nós, porque a explicação entre aspas, mas que a gente tem entendimento sobre isso, é que as pessoas fazem isso com o ambiente. O que demonstra, em relação ao mundo, qual é a única diferença da noite para o dia? Já dizer o sol também. A presença do sol, mas as pessoas acordadas. Se você simular seu ambiente perfeitamente, a única diferença, o sol não vai influenciar em você, pelo menos dentro do quarto, porque você apagou todas as luzes, não tem zero barulho. Mas o sono é confuso. Então você vai entender que alguma coisa acontece porque as pessoas estão acordadas. Alguma coisa estranha. Então, a gente percebe que a madrugada, pelo fato de as pessoas estando dormindo, pararem de queimar energia no ambiente, ela fica mais sutil, o sono é mais tranquilo. Você consegue dormir melhor, bem melhor. Mas incomparavelmente melhor. Não comparam o sono da madrugada. Isso eu sei porque eu sou músico. Eu passei boa parte da minha vida tocando. E passei boa parte da minha vida dormindo de dia. E diga você, não é a mesma coisa. E eu continuo passando parte da minha vida adorando a madrugada. Se eu puder, eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, e olha lá. E é um horário que, a única parte ruim é que se você estiver acordar muito cedo, mas também é o melhor horário para ir dormir, não é só o melhor horário para estar dormindo. Você dorme melhor nessa hora. Alguma coisa acontece, parece que você pensa melhor nessa hora, inclusive acordado, tudo é melhor. Fazer técnica é melhor nessa hora. Então, é uma hora que acontece um detalhe que nós, como isso aqui, você tem que ir lá. Tudo que eu falo que é improvável, você tem que testar. Mas, se você for fora do corpo, você vai perceber que existe uma movimentação intensa no mundo espiritual essa hora. E ela começa às 3 horas da manhã. Por quê? Porque é mais ou menos o intermédio da noite. É mais ou menos como se, de fato, a energia está mais calma, quando a maioria realmente desligou, e as equipes espirituais se deslocam nessa hora. Elas se deslocam nesse momento. De acordo, obviamente, com o fuso. Tem toda uma lógica na coisa. Sabe que o fuso é a movimentação do Sol sobre o meio ambiente, ele vai passando sobre aquela região específica. As equipes espirituais de cada elas vão trabalhando nas regiões e vão movimentando, porque nesta hora
É garantido eles pegarem as pessoas, pelo menos a grande esmagadora maioria das pessoas dormindo, e também os espíritos que as perturbam, os moradores do astral. Deixa eu só botar um negócio aqui. Vamos lá. Então eles vão pegando as pessoas, me perdoe, estava anotando uma coisa importante aqui, e vão pegando os espíritos. Descem caravanas. O que acontece com isso? O ambiente limpa mais ainda. É a hora da limpeza. É a hora de pegar a galera que estava saindo ali com problema, trabalhar tanto os espíritos como as pessoas. É a hora da chamada espiritual. É a hora que eles vão entrar no seu quarto, entre 3, 4 da manhã, 5, até 6. É a hora que você tem que estar disponível para a projeção astral. É a hora que, se você... Eu sei que não são todas as pessoas que falam. Tem a técnica projetiva, uma das mais funcionais que tem, é a técnica do Raduga. Do que, Saulo? Raduga. Onde você acorda às 3 horas da manhã para fazer a prática. Ela passou a ser funcional por causa disso. O Michael Raduga. Porque quando você se coloca... Imagine, se vem médicos para cá, uma quantidade imensa de espíritos movimentando a energia. Se eles vêm para cá e você se coloca à disposição, nós estamos falando de uma quantidade incrível de G6 para todos os lados, tem uma chance da equipe captar você em boa vibração, em boa frequência, disponível, colocando-se à disposição. Não é a técnica do Hadouken, não, senão você vai empurrar os espíritos, Thiago. Raduga. Raduga, você vê um espírito assim, Hadouken, o espírito sai voando. Então, esta é uma explicação de tudo que acontece, eu vou mais a fundo. Tudo que está acontecendo, todas as sensações, do que as pessoas... Por que tem uma variação? Tem outro detalhe. Tente mais, Saulo, eu sinto coisas ruins nessa hora. Tem explicação. Porque todos os moradores no astral sabem o inferior. Sabem que os espíritos descem de frequências mais altas. Falo, desce, eles modificam a frequência e vêm para cá. Porque não estão mais altos, é tudo no mesmo ambiente, mas eles têm uma alteração de frequência. Então parece que desce, assim, você sai de uma frequência mais alta para uma mais baixa. Mas é do mesmo ambiente, uma dimensão mais alta para mais baixa, mas é do mesmo ambiente. Eles sabem que vai chegar mentor no ambiente, então nesta hora, antes do mentor fazer, eles tentam perturbar o ambiente para fazer com que você não receba ajuda. Por isso que também é chamado de hora do demo, do cão. De fato, o assédio funciona melhor assim. E é muito forte o momento de você fazer práticas. A dica, uma outra enquete aqui. É importante, porque é uma forma de eu ver que vocês têm uma diferença. Caso você acorde às 3 da manhã, com despertador, tá? Você teria dificuldade para dormir novamente? Eu durmo assim, normalmente, do jeito que eu tô, eu tô dormindo em cima do trio elétrico. Mas tem gente que se acordar não dorme mais. Então, no seu caso, é uma quantidade considerável de pessoas aqui. 58% das pessoas, 58% mais ou menos, por enquanto, tá? Assim, pau a pau. Pensa no enquete pau a pau. Estão falando que teriam dificuldades. E está subindo aqui, já estamos 300 votos, está 52% a 48%, 51% a 49% agora. Significa dizer que você não pode usar a técnica do Hadouken. Do Hadouken, não usa não. Vai machucar os espíritos. Não ensina essa técnica porque você tem que ser da época do Street Fighter, principalmente aquela época que a gente jogava sentado na cadeira de plástico, nos controlezinhos, pagando uma lan house para jogar. Quem nunca fez isso tem pelo menos menos de 35 anos. 50%, que coisa, 452 votos, está 50-50. Então você não pode acordar essa hora, porque se você acordar não vai adiantar nada para você a projeção. Você não vai dormir e não tem como sair do corpo acordado. Não normalmente, só se você for X-Men. Sair do corpo em corpo astral, agora você pode acordar para fazer prática de clarividência. Continua 50% aqui, 500 votos já, quase. Acordar para fazer clarividência, você pode acordar para fazer meditação, pode acordar se você for reptiliano, ou então extraterrestre para ir para academia, porque só os largatianos e os extraterrestres acordam 4 horas da manhã para correr. Porque o cara que já vem encarnando na Terra há muito tempo, ele não acorda nem a pau. Você é maluco, papai? Vai ficar dormindo aqui, daqui a pouco tem outra vida, tem que descansar para a próxima.
Agora o cara acaba de chegar aqui e tá empolgado. A gente que já tá há um tempo aqui se lascando no planeta Terra, vem de um planeta mais sutil, tá cheio de energia ainda, motivado, menino novo na Terra e tal. Os velhos ficam dormindo da Terra, os moradores da Terra velha, os almacebol que já estão há tempo aqui. Que já estão ligados, daqui a pouco tem outra. E tá 50% aqui, que enquete engraçada essa. Então, a técnica do Hadouken, pois é, vocês são extraterrestres, admiro vocês. Aliás, eu fico cansado só de olhar, eu me canso de olhar. Depois eu conto uma história de eu indo 5 horas da manhã fazer... Como é o nome daquele negócio que eu fiz mesmo? Que eu esqueço. Que eu acordei mais cedo para correr no quadrado? CrossFit. Nunca mais, fui uma vez. Juro, nunca mais. Volta ali. Nunca mais. Tá louco, pai. Uma cara empolgada de manhã cedo. Bora lá! Vamos lá! Um quadrado, velho. Bom dia! E todo mundo correndo num quadrado. Nunca mais na minha vida eu vou nesse lugar. Bora pra onde? Eu com sono. Não sai do quadrado, velho. Ah! Você tá louco? Admiro. Não volto. Você é doido? É o sono mais gostoso que tem, meu velho. Não vem me falar diferente disso, não. Não tem sono mais gostoso que esse daí, das 3 às 6 horas da manhã. E vamos voltar aqui. Essa hora é a hora que os caras chegam. E os espíritos, tanto os mentores como os assediadores, eles sabem disso. E por isso que há uma forte alteração, movimentação magnética, e todas as pessoas sentem isso, de uma forma ou de outra. Por isso que é chamado hora dos espíritos. E você pode fazer todos os testes que você for, é só sair do corpo. Você vai ver que há uma incrível movimentação no astral. Cara, é a hora que eu fiz quase todos os amparos que eu me vi fazendo. Todos que eu tive disponível, assim, é sempre por aí. 6 horas, amanhecendo, até umas 3, 6 e pouco, ainda tá rolando. Os caras ficam mais ou menos entre 3 e 4 horas trabalhando por aqui. Antes do processo aqui. Fazendo limpeza. É a hora que tá passando as limpezas no astral. É a hora que o movimento tá forte. Por isso que é tão forte. É a hora que, eu, por exemplo, eu acordava essa hora, botava para despertar, com essa técnica daí, levantava, aí o que você tem que fazer? Você tem que quebrar o padrão. Se você não faz isso, tanto é verdade, que se você levanta, se mexe um pouco e deita de novo, você volta para o mesmo sonho ou pesadelo. Por que isso acontece? O que aconteceu com você? Você está sonhando com a desgrama, aí desperta, que alívio, dorme e volta para ela. Existe um padrão de onda cerebral, magnetismo que você está inserido e orgânico. Então você continua, você saiu, mas continuou conectado no mesmo ambiente que você estava. Então você volta para ele. É como se você estivesse aqui, mas ainda conectado lá. Então você tem que levantar da cama e tomar uma aguinha, abrir um livro, tá até aquele livro de clarividência, ler alguma coisa de projeção astral, alguma coisa assim, que possa mexer em você. Aí você quebrou o padrão orgânico, porque você bebeu água, quebrou o padrão mental, porque leu alguma coisa, e saiu, seja lá qual frequência que você estava, a não ser que você mentor, se for uma frequência positiva, beleza. Saiu da frequência que você estava ali. Então, o que vai acontecer? Quando você for deitar, você não volta mais para onde você estava. Você quebra. Então, isso dá uns 10 minutinhos por aí, 10, 15 no máximo. Aí você deita de novo. Você acorda 3, deita 10 e 10, 3 e 10, 3 e 15 e faz a prática. Você já fez uma pequena prática antes de deitar, uma parte, faz uma outra que agora se coloca à disposição com a maior vontade do mundo e aí você vai fazer crossfit no astral, que é melhor. Porque o corpo astral não cansa. Não é igual aqui, é mais leve. O corpo físico pede aí seus 70, 80, 60 quilos. O corpo astral é 100 gramas. E olha lá, se for mais pesado, mais leve, né? A alma cebola, né? É mais gostoso, dá para voar, não tem esse negócio todo de ficar correndo num quadrado, você voa pelo mundo, faz a sociedade. Não vai visitar os encostos aí também, então você está fazendo alguma coisa. Então, e você mantém seu corpo astral com saúde, que é uma coisa importante. Mas voltando aqui, esse é o significado, basicamente, de tudo que a gente vai falar aqui hoje. E por isso que, de fato, tem toda essa relação à ideia de coisas ruins. Por que é muitas vezes ruim? Porque, vê, quantas pessoas você conhece? Continua 50% aqui. Olha que enquete interessante. Vou botar aqui o print de tão incrível que é essa enquete aqui. Eu nunca vi uma enquete dessa, igual essa aqui. Eu não sabia que era isso. Eu juro que eu ia achar que era uns 20%.
que não era muita gente assim. Que negócio estranho, velho. Olha essa enquete aqui. Olha isso. 723 votos. 50%. Assim, qual é o... Pois é. Eu, quando vou movimentar energia, principalmente nessa hora, é a hora que eu mais sinto os mentores. É muito gostoso, às vezes. Foi a hora que eu saí do corpo, inclusive, que eu fui receber o aviso da medicina. Foi essa hora que eu encontrei algumas vezes alguns parentes, inclusive, que eles vêm também juntos. É nessa hora que, quando vem a equipe para cá, os parentes vêm junto com eles. Quando é para ter um encontro com um parente, que é relativo, já falamos sobre isso, pode ser demorado, é nessa hora que você vai ter mais facilidade. Então, o ideal seria, para quem puder, fazer essa hora. Se não, não acorda, porque a técnica do Hadouken não vai funcionar para você. Não vai dar certo. Pelo contrário, você vai se lascar. Você vai acordar e não vai sair. Então, por isso, você vê que a projeção astral é uma questão de adaptabilidade, entendimento de como é o seu organismo, do como é que você pode usar isso em seu favor. Por exemplo, se você sabe que essa é uma hora boa, faz as técnicas, esteja na cama mais cedo, a ponto de você, por exemplo, a média, assim, você precisa de pelo menos umas 3 horas de sono, 2 horas e meia, 3 horas, para chegar no nível de harmonia dos hormônios, da melatonina, do cortisol e todas as outras relações de harmonia no seu corpo, para o seu corpo começar a relaxar. Então, por exemplo, pelo menos, as pessoas vão dormir por volta das 10, 11, 12, 1. Se chegar ali, ela já está altamente relaxada. Ela tem mais chance de sair do corpo. Agora, eu não vou mentir para vocês. Aqueles que conseguem acordar essa hora e deitar de novo, as chances de sair do corpo aumentam pelo menos 50%. Pelo menos. Meu irmão Sandro, que mora no Canadá, ele cansava de manhã cedo me procurar. Saulo, sai do corpo. Fui no banheiro, voltei e saí do corpo. Eu fui aqui fora, aqui tinha uns troços aí e tal. Tentei te chamar, direto era assim. Era a hora que continua aqui, 850 votos, 50%. Que incrível isso. Então, vocês que conseguem dormir, somos pelo menos metade aqui, a Carita também consegue, se acordar. Coloca o despertadorzinho para acordar às 3 horas da manhã, vai por mim. Se você quer fazer técnica projetiva, coloca, levanta, vai no banheiro, toma uma aguinha, lê uma coisa, entra numa frequência legal, massa assim, e vai deitar novamente. E você vai ver que você vai aumentar a sua chance consideravelmente, que essa é uma hora que, organicamente, seu cérebro, quer dizer, considerando a parte também orgânica, espiritualmente, os espíritos vêm buscar você. Só se colocar à disposição, aí você faz uma prece, fala, estou disponível, não sou muito bom, tal, mas faço qualquer coisa, qualquer negócio. Você fala assim, olha, se eu puder ser útil, eu estou ali. Os caras vêm, cara, às vezes vêm. Certa vez, uma das experiências mais incríveis que eu tive foi mais ou menos essa hora. Eu era eu tenho um problema de alta dedicação, chega a ser meio autista. Eu foco tanto que desarmoniza. Se eu vou fazer, eu vou fazer. Vou me lascar fazendo. Nem sempre isso é bom, porque quando é para fazer merda também eu faço com profissionalismo. Aí como eu não desisto, né? Uma bosta. Aí eu comecei a praticar, tava com medo. Eu tava com medo. Tinha medo ainda nessa época. Tava com medo. Fazendo prática, 2 e pouca da manhã, por aí. Mexendo energia. Foi quando me tiraram do corpo 2 vezes assim, tá? Esta e uma outra. Mas esta foi eu nunca mais tinha, como esta, nunca tive. Tava deitado, aí eu não sei se eu já estava fora do corpo, se eu estava no corpo. Para mim, eu estava no corpo, porque eu estava acordado, fazendo prática. Eu estou ouvindo barulho. Nós morávamos em Itapuã, numa região onde tinha muita construção. Nossa casa estava em construção, todas as casas estavam em construção. E lá demorava muito para construir, porque a galera não tinha tanto dinheiro assim. Então, tem gente que ficava na laje, nossa casa tinha telhado, mas não tinha terminado ainda, faltava uma parte faltava pintar, outra parte faltava arrumar por dentro, tá, enfim. Aí estava lá, né, aí tinha muito caminhão que carregava ferro. E eu já conhecia esse barulho de tanto caminhão que passava ali. O caminhão tá passando de madrugada com ferro. Desculpa. Eu pensei, esse caminhão tá passando com ferro aí? A pessoa que aquilo foi se aproximando, eu pensei, o caminhão tá passando na frente da rua. De repente entrou no meu quarto, meu irmão. Ele entrou no meio do meu peito. Foi uma bola de luz que entrou no meio do meu peito, assim.
me puxou para fora na tora. Por quê? Não sei. Eu estava dedicado, com medo. Provavelmente foi isso. Cara, esses mentores que vêm para cá de madrugada, falam, ó, tem um corno ali com medo. Dedicado, esforçado. Quem você conhece que na cidade, no bairro aqui, tá fazendo isso aí? Olha esse maluco aí. A maioria foi dormir, rezou, foi dormir, se desligou, foi dormir pensando besteira. Esse doido, maluco de pedra. Quase 3 horas da manhã, a gente está aqui, ele está lá praticando as coisas sem entender direito. Vamos abrir, vamos pegar ele. Perceberam a boa vontade, eu estudava um pouquinho, não sabia quase nada. Cara, entrou no meu peito e me botou para fora, que eu parei assim no astral, velho, assustador. E controlou meu corpo, desceu a escada da casa, me parou na frente da porta da minha casa. Aí eu parei na porta assim, ele me empurrou de novo para frente, atravessei a porta de madeira, controlando meu corpo assim, rapaz, impressionante. Aí no quintal eu olhei pro lado, eu vi meu cachorrinho, o Tico. Nós tínhamos um pincher chamado Tico. Tico estava fora do corpo e ele não tinha uma patinha. Ele tinha uma patinha doente. Ele tinha uma patinha que não era muito boa dele. Ele não me viu, eu falava, Tico! Aí ele rodava assim, tentava me ver, né, me procurava. Eu, Tico! Então assim, ele estava fora do corpo e não me viu, mas eu senti uma felicidade tão grande, uma liberdade, que eu olhei assim para cima, assim. O céu estava cinza azulado, uma cor que você só vê no astral. Parece que está amanhecendo, ou está meio nublado, mas é bonito ao mesmo tempo. Então eu, com a ajuda desse espírito, né, eu decolei. Fum. Enquanto eu estava voando, essa experiência eu nunca me esqueço dela, porque foi uma experiência que marcou por causa dessa presença espiritual, né? Eu tive uma imagem de meu chinelo caindo. Eu estava de chinelo, e como se meu chinelo tivesse caído no meu pé. Olha a minha lucidez, como estava na... Aí quando o chinelo caiu, eita, meu chinelo, eu falei, meu chinelo aqui, eu tô fora do corpo, esse chinelo não existe aqui, ó, não é meu chinelo físico. Larguei para lá, continuei voando, brincando, né? Fiquei dando pirueta no céu de Salvador, um tempão, com a ajuda do mentor, né? Então, é uma hora que você vai ter mais facilidade, os caras vêm buscar, cara, se você acordar de manhã, 3 horas da manhã, ou se esforçar, se dedicar, você vai aumentar, eu digo com certeza isso, 50, tipo, que os caras vêm buscar você agora, vão buscar amparo, tira você para ver a situação, às vezes para ter uma experiência como essa, um presente que eles dão para você. Ali abriu, ali, assim, meu medo não deixou de existir por um bom tempo, mas ali uma parte grande foi embora, porque foi tão bom que eu queria fazer mais aquilo. Claro que para chegar na experiência assim, mais legal, de voar, de brincar, de estar tranquilo, cada umas 50 você vai ter uma dessa, mas vai ter. Então você vai ter experiência dentro de casa, você vai ver um espírito ali, você vai ver outras, você vai voar no meio de um ambiente meio estranho, você vai fazer amparo, então vai ter um monte de coisa que vai acontecer. Mas essa hora é uma hora para funcionar, tá?